Então, vamos continuar com o texto do livro, do resumo. Então, nós estávamos falando antes sobre a força da oração, né, da intercessão, tá, aqui no caso da mãe, mas qualquer intercessão ela é sempre bem-vinda. O Miranda vai continuar dizendo que quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora ela estivesse emitindo uns grunhidos naturais como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário, que se mantinha vinculado, tá vendo? Eles continuaram presos um no outro. Mas a mãe viu que ela dormiu e aí ela sorriu feliz e tentou abraçar a filha. Abdul providenciou uma padiola e chamou os amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado. Emocionada pela felicidade que fluía, a genitora expressou nos seus sentimentos de gratidão. E aí eles foram lá para o local de tratamento que vai ser enviado, né, com os cooperadores. O Miranda agora vai comentar que a obsessão sempre apresenta angulações que surpreendem, em razão das organizações mentais. Que eu estou aqui admitindo, peraí. Que surpreendem. Em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. Então, a obsessão ela é muito variável. E de cada tipo de pessoa que está, né, sendo obsessor e aquele que está sendo obsediado. No caso aqui da dançarina, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima. Então, o que acontece? Eles estavam colados. E ele, no processo no processo de desencarnação, o que acontecia? Ela sugava, intoxicava ele sugava ela e ela intoxicava. Ela explorada, mas ela intoxicava conscientemente, tá? Com essas emanações, que na hora que ela estava desencarnando, é de desespero e perda de tônus vital, que é o tônus animal, né? Da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Então, no momento da desencarnação, estava havendo essa troca. Então, ele estava sentindo, ela estava desesperada, perdendo tônus vital, e aí ele, inimigo, estava absorvendo aquilo, então ficou nessa troca ali de parasita mesmo, né? Porque era como se fosse um parasita animal numa outra pessoa, né? Então, a observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com outros campos e áreas vibratórias, que propiciam as vinculações por afinidade. Então, a partir do momento que você irradia uma vibração, está querendo dizer aqui, para que vai espalhar por aí, você vai atrair para você essas vinculações por afinidade. Então, pensou coisa boa, vai ter uma vinculação com espíritos bons, pela afinidade você vai receber também aquela vibração. Agora, pensou coisa ruim, aí serve para qualquer pensamento negativo, não é para pensamento só de fazer maldade, aquele pensamento que você entra em desespero, tristeza, fica perturbado, fica magoado, não quer perdoar as pessoas, fica irritado, qualquer reação que não faça bem, qualquer tipo de emoção que você esteja emitindo uma vibração que não é positiva, que não vai fazer bem para você. E isso vai atrair essa vinculação para afinidade. E aí, se a pessoa está muito triste, se lamentando da vida, atrai aquele irmão que está com a mesma sintonia. Aí começa a escutar. É mesmo, né? A vida não presta, você devia ter mesmo a morrer, era melhor você se matar. Você começa a escutar essas coisas, mas você está achando que é o seu pensamento, mas, na verdade, são irmãos que estão do nosso lado, que estão na mesma vibração. Não é nenhum obsessor, não é porque você estava ali vibrando naquilo, passou um, você estava saindo e tem essas vibrações ao teu redor o tempo todo, você passou por um, ele vai junto de você. E aí, sem querer, você atrai uma pessoa para ficar junto a você, que vai ficar te sugando, você sabe que isso acontece, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, e aí você vai realmente sentir a diferença. Aí o Miranda continua falando, as divinas leis são claras. Ninguém pode permitir-se o luxo de recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Lembra que a gente já falou aqui que as injustiças existem, mas não existe injustiçado.
Sempre pode acontecer injustiça aqui, mas as pessoas que estão lá, elas estão por alguma razão. Então, injustiçado não existe. Vítima não existe. No sentido, né, que a gente está colocando aqui, você recuperar o débito. Então, ele continua. Mecanismos próprios de reparação fazem parte dos códigos da justiça divina e das legislações superiores da vida, que jamais falham. Não existe falha no código da justiça divina. Não adianta achar, ah, mas Deus não pode ter feito isso. Não, pode sim. Ah, mas isso não podia acontecer porque Deus não ia deixar, não. Não é Deus que não ia deixar, é você que acertou o negocinho para conseguir isso aqui agora. Que é muito difícil a gente conseguir entender que o que a gente faz é consequência, né, da semeadura que a gente plantou. Porque o problema é que tem muitas vezes semeaduras na outra existência. E aí a gente não consegue entender. Eu sou tão boa, faço tudo tão bem, nunca fiz mal a ninguém, agora isso. Mas acontece que você está ali numa reparação, né? E aí pode ser uma expiação para você no momento e a hora que a gente tem que aceitar isso com resignação. Mas acontece que alguns, como está aqui, se consideram prejudicados e aí ficam com raiva, ficam rebeldes e tomam posições de justiceiros, agindo com orgulho, intemperança e se encarceram nas redes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão que enfrentar. Aqui, nesse caso, acho que ele quer dizer os crimes desconhecidos pela sociedade são esses crimes de vingança, no caso, como por obsessão, né? Porque a sociedade, a grande maioria, não entende que isso existe, né? Só os espíritos que ainda conseguem, vamos dizer assim, aceitar isso, né? Na verdade, porque os outros chamam até de outros nomes, mas acontece que sim, entender essa lei, o código da lei de você semeou, vai obrigado a colher, que existe essa causa e efeito, isso a gente estuda na doutrina espírita. É aí que a gente aprende, né, quando você quer estudar mesmo, todo esse processo e que a justiça não falha. No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, tem que, sobre o processo obsessivo, tem uma observação. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar sua onda mental na mente da pessoa visada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante e hipnótica à mente da vítima, que, descuidada e invigilante, ou seja, quando você não está prestando atenção, aí você assimila essa sintonia e reflete, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. E aí você vai começar a achar que aquilo ali é isso mesmo, você tem que pensar aquilo mesmo, que fulano não merece isso, que eu não mereço de fulano, então eu agora tenho que fazer assim, aí começa aqueles planos para se vingar, ou fica magoada, guardando, não quer perdoar, e daí vem essa sintonia mental, onde você vai se acoplar direitinho com aquela mente de algum espírito que pode nem ser nenhum, vamos dizer, nenhum inimigo seu do passado. Às vezes é um pessoal que está com a mesma sintonia. No livro dos médiuns também, nós temos aqui sobre a obsessão. O cara está entrando. Temos aqui sobre a obsessão, no item, capítulo 23, no item 238, falando obsessão simples. No caso, o livro dos médiuns vai tratar diretamente sobre em relação ao médium, né? Mas a gente pode fazer a mesma relação com a pessoa comum. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui, a seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, no caso aqui, a pessoa, na época de Kardec, fazendo o estudo, né, fazendo a psicografia, quando ele está com a obsessão simples, o espírito chega perto, impede ele, né? A pessoa não está percebendo, mas aí já não deixa ele receber a mensagem de um espírito bom, e aí se apresenta assim, chamam fulano, que chamavam, evocavam, né, os espíritos, e aí ele vem e diz que é ele, não é? Faz aquela mistificação, né? No item 239 já é a fascinação, que o colocado, que a fascinação ela é a mais perigosa das obsessões. Por quê? Porque ela tem consequências muito graves. É que ela vai fazer consequência tanto para a pessoa que está obsediada, como para os outros que estão envolvidos com ela. Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio, no caso, ele está estudando sobre as comunicações, né?
Mas o médium fascinado e não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de inspirar uma confiança cega que o impede de ver o embuste, né, o engano ali, né, e de compreender o absurdo que está escrevendo. Ainda mesmo que esse absurdo, todo mundo veja que é um absurdo. E aí ele não acredita. Ele vai dizer, não, eu estou escrevendo, médico. Aí bota até nome de espíritos, né, de alto nível, né, de escola. E aí essa obsessão, o médico fascinado, ele não vai acreditar de jeito nenhum. Eles fazem uma tampona o pensamento, o ouvido, tudo da pessoa, e aí é uma das piores. A subjugação, ela é subjugação 240, ela paralisa a vontade daquela pessoa. Então, assim, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Por isso que fala, pode ser moral ou corporal. Então, no primeiro caso, no moral, ele é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras. Então, fala um monte de besteira, né? E é uma ilusão. Se ele julga que são sensatas, tá? Mas são coisas absurdas. E daqui da subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, a pessoa faz, movimenta, tem comportamentos que são absurdos também. Então, tem casos lá da pessoa sair até tropeçando e causando algumas coisas para outras pessoas. Subjuga o corpo mesmo e consegue fazer essa dominação. Aí ele fala que as causas da obsessão, estão em Kardec no Livro dos Médiuns, né, gente? Variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que esse toma de um indivíduo de quem guarda queixa de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Então, tem gente também, a gente vê nos livros, que tem espírito que, a pessoa está aqui, né, encarnada, e aí uma pessoa que ele fez mal, que tinha vivido, por exemplo, ele matou um irmão, seja o que for, o irmão sai, fica com raiva, fica do outro lado e vem obsediar. E isso que tem demais. Irmão, pai, as pessoas que uma pessoa faz a maldade e ele volta e fica obsediando aquela pessoa. Muitos romances são escritos com essas histórias. Para quem já leu romance assim, dos espíritos aqui, gente, né, conhecidos, você, no caso a Vera Lúcia, aquela que é da mesma da Patrícia, que escreveu Violeta na Janela, tem o espírito que ela psicografa, que é o Antônio Carlos. Ele tem mais de 30, eu tenho aqui mais de 32 livros dele, de vários romances, que está sempre contando o que está acontecendo aqui e o que acontece no plano espiritual. E o que tem de casos como esse aqui, sempre, cada livro tinha sempre um ou dois. Então, é aquele caso. Você falou que às vezes uma pessoa guarda queixa na sua vida presente e depois se torna obsessor, né? E o Miranda vai dizer que a obsessão não é um caminho obrigatório, é uma escolha infeliz que nós fazemos, né? Enquanto nós estamos negando servir e amar. Então, nós que temos que mudar a nossa cabeça, porque senão a gente acaba atraindo, pelo nosso pensamento, uma obsessão. Aqui são os comentários que vêm na live falando que os desvios de conduta, comportamento social sem ética nem moral, nos fazem criar as viciações que abrem as janelas para as influências espirituais. A grave desarmonia mental, desequilíbrios emocionais ou uma conduta mental equivocada também desajusta os campos mentais e facilita os vínculos para a obsessão. Então, aí ficam duas perguntas para a gente pensar, né? Fazendo essa reflexão. Qual é a onda que eu estou emitindo? Então, de acordo com a onda que eu estou emitindo, que espírito eu vou atrair? A gente já tem a teoria toda, a gente já está sabendo. Falta a gente agora colocar em prática, né? Então, eu vou ler mais esse pedacinho para depois a gente comentar. Miranda diz, agora continuando no texto do capítulo, quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade. Gente, essa frase ele está falando aqui nesse capítulo. Nós já vimos uma coisa parecida, já que eu sei que eu já botei no capítulo de antes, nos primeiros capítulos, e ainda coloquei junto com aquela frase que ele fala no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é que quando a gente entender que o mundo é feito de ressonância, vamos mudar o nosso comportamento. Isso aqui tem que ficar escrito para a gente ficar internalizado, porque tem que entender que tudo é nossa responsabilidade. Então, nós somos responsáveis pelo que a gente emite e que a gente vai atrair. O que a gente semeia, a gente vai colher. Então, exatamente, ele fala que a gente eleger melhor, né? os nossos pensamentos. E ele fala que isso conduz mesmo com esforço, ao invés de ficar pensando num prazer desgastante de um momento, que dura um momento, os prazeres, né? da vida, né? Aqueles prazeres sensoriais.
materiais, e tem consequências perturbadoras com longo prazo. O momento passa ali do prazer, mas a consequência tem longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, né, a maioria prefere a intoxicação do gozo doentio até a exaustão. É a hora que também as pessoas exageram, né? E aí a gente pode colocar, todos nós somos, as pessoas somos nós, né? A gente come demais, ou quem gosta de bebida bebe demais, ou faz qualquer coisa demais. Isso é intoxicação com esse gozo doentio. E aí, sem qualquer responsabilidade, estamos agasalhando ideias absurdas de encontrar... E aí, depois querem soluções milagrosas, quando você vê a consequência, que é inevitável. Aí ele bota uma observação, não é de se estranhar, que grande quantidade de pessoas que recorrem ao espiritismo, que vai à mediunidade, né? E aí tem vários tipos de centros também, procurando solução milagrosa para os problemas que eles próprios engendraram, e querem resolvidos, assim mesmo, sem a sua contribuição sacrificial. Então, chegam lá, eu estou com isso, e aí que eu acho que o passe vai resolver, acha que fizer qualquer coisa ali lá, no sentido de receber, quer sempre receber aquela ajuda, mas tem que ser o seu sacrifício e a sua mudança de conduta, né? E o Miranda continua dizendo, a existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizado que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude. De acordo com a maneira que cada um se comporte, estará semeando as ocorrências do futuro, que terá de enfrentar, a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada encarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Carla, fala aí, Carla, já que você chegou. Comenta alguma coisa sobre esse pedacinho. Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou colocar o fone de ouvido. Melhorou? Melhorou. Tá ótimo. Gente, eu acho que o que eu digo sempre, né? Vou falar mais dessa questão da ressonância, porque tem uma coisa que a gente demora muito, a gente resiste muito, é aceitar que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não tem um outro culpado. Se a gente parar para pensar mesmo assim, racionalmente, a gente vai ver que todas as ações e efeitos das coisas que a gente faz, por exemplo, de errado, né, que é o que mais a gente sente, fomos nós os responsáveis por aquilo, né? Então, de alguma maneira, fomos nós, né, em geral. E assim, só que é difícil, isso dá trabalho, é muito difícil, é muito duro a gente reconhecer isso e fazer essa transformação. Mas é um exercício diário, é um exercício que a gente deve fazer, porque a vida nos cobra, né? E a gente vai cobrar da gente, de repente, lá, quando a gente tiver 80 anos, quando a gente já estiver sem forças, para reagir, para fazer alguma coisa, para mudar. Então, é melhor que a gente faça enquanto é tempo, enquanto a gente pode, enquanto a gente ainda tem força força física, que eu digo, porque a gente desanima com o passar dos anos, a falta da fé. Então, eu penso assim, não é fácil. Eu demorei muito, né, para entender que realmente não há um terceiro na nossa história, né? Que tudo parte da gente mesmo. Até não precisa ser necessariamente dessa vida, né? Pode ser de outras vidas, mas que a gente está com um compromisso nessa atual encarnação de recuperar essas coisas, né? Recuperar, fazer o melhor, tanto para a gente como para quem está à nossa volta, que a gente não sabe que relação a gente teve com o nosso irmão, a nossa mãe, nosso pai no passado, né? A gente sabe que a gente reencarna em conjunto, muitas vezes. Enfim, é dureza, é difícil, dói muito, né? Mas o crescimento, amadurecimento não vai acontecer de outro jeito, né? Então, eu queria falar disso, dessa coisa da ressonância, nossos pensamentos, e quando a gente
joga para Deus, né? Joga para cima os piores pensamentos, a gente não pode esperar ter as melhores coisas, os melhores resultados, né? Então, se isso é óbvio para a gente, porque é óbvio, por que a gente luta contra isso, né? E mantém esse vício que a gente tem? Eu estou falando por mim, né? Do vício de se lamentar, do vício de reclamar, do vício de jogar aquelas piores palavras, né? Que muitas vezes o vento leva, mas volta para a gente, né? Então, a gente deve sempre refletir nossa luta diária de transformação, ela vai continuar, a gente vai errar, vai cair, mas a gente vai se recuperar e começar tudo de novo, porque isso aí é o ciclo da vida, né? É isso. Quem mais quer comentar aí, gente? Eu queria só acrescentar, comentar o que a Carolina falou. Muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa pensar que a gente pode estar errado. Exato. Né? Isso é tão forte, né? A gente tem que realmente tentar ser muito humilde, saber que a gente erra mesmo, isso é tão orgulhoso, né? E falhamos sim. Então a gente vai ter muito mais autocrítica, eu acho, sabe? A gente vai se melhorar muito mais. Deixa o nosso orgulho de lado, porque não é fácil. E a gente nem identifica que é orgulhoso, né? Como você falou. A pessoa, o autoconhecimento, e a gente sabe que o autoconhecimento é a única coisa que vai fazer com que a gente consiga pensar para se melhorar. E se a gente não tiver o autoconhecimento, a gente sabe que a gente não consegue, nem que seja você sozinho, ou com a ajuda de terapia, o que for, entender quais são as coisas que você está fazendo. Algumas coisas identifica, outras não. Você pode achar uma pessoa boa, uma pessoa que não dá, eu não sou orgulhosa, eu não sou invejosa, eu não sou, não irrito ninguém. E aí, sem querer, você faz várias coisas. Só quem está do outro lado sabe dizer quem realmente você é, mas você não entende aquilo, porque você não está conseguindo identificar. É isso que eu acho também muito difícil, a gente conseguir identificar nossas mazelas, as nossas chagas, porque quando é uma coisa muito séria, a gente identifica. Agora, coisas simples do dia a dia, você vai achar, não, mas por que aconteceu isso? E você, quando for mostrar o caso, a pessoa fala, mas aqui você foi egoísta. Mas foi egoísta por quê? Aí a pessoa fala assim, por isso, você está pensando em você, e você vai refletir, realmente, eu estava pensando primeiro em minha reação, né? E aí, sem querer, você tem que identificar o egoísmo, tem que identificar o orgulho, e que são as duas chagas piores, mas é muito difícil mesmo. Precisamos, muitas vezes, de ajuda, ou alguns tipos de terapia que a gente vai trabalhando isso e vai identificando que eu estou sentindo isso agora, por quê? Então, porque eu estou com raiva. Eu estou sentindo eu reagi assim, por quê? Então eu, nesse momento, estava pensando que é egoísmo, mas a gente tem que parar a pensar, e não é o que acontece toda hora, né? Que a gente está sempre ocupada na vida, na correria. Eu vou botar o texto para terminar, falta um pouquinho só, depois a gente conversa mais, porque senão nós vamos passar do tempo. Então, aqui, já estamos aqui. Então aí o Miranda vai continuar falando sobre... Eles estavam olhando, né, de onde eles estavam ali, depois de auxiliar aquele grupo, coisa e tal, ele disse que podia notar as diferenças de conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio. Então, ele olhando aqueles que estavam desencarnados, que é para o que ele fala aí, e que, de acordo com esse tipo de... ele fala, está avaliando a conduta. Tem o desesperado, tem o mais equilibrado. E isso eles iam avaliando que proporcionava auxiliar com maior ou menor eficiência. Então, quem está desesperado e surtando, eles não conseguem auxiliar com muita eficiência. Né? Aí eles estavam fazendo meio que uma triagem, na verdade. Né? Eles estavam observando e aí ele fala, nem todos aos quais buscávamos socorrer conseguiam ser liberados. Tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade da vida orgânica, daquele caso que a pessoa é materialista. A sensualidade aqui quer dizer sensações, qualquer sensação, não é só especificamente com sexo, é qualquer sensação que a pessoa tem, ela prende, então não tem qualquer coisa também, apego de pessoa com pessoa, apego na matéria, no dinheiro. Então, ele fala que tinha um laço tão forte que eles não conseguiam liberar a pessoa. E isso era distância, era independente da crença. Assim, a pessoa também, na verdade, o que ele quer dizer aqui,
que a pessoa não tinha crença na sobrevivência do espírito. Eu falo distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Geralmente a pessoa não estava nem morreu, acabou. É aquele pensamento materialista. Aí ele comenta que a visão das ocorrências pós-mortem surpreendem mesmo aqueles que se encontram na erraticidade a expressivo número de anos. Aí o caso que ele está querendo no lado dele. Já falei que nesse livro que ele está escrevendo, aconteceu isso aí em 2004, o livro foi lançado em 2010, mas, na verdade, era o primeiro livro que ele estava lidando com esse tipo de ajuda, porque o Miranda ele trabalhava sempre com a obsessão, os livros dele são todos nesses casos de obsessão. E aí, nesse caso de ajuda grande, né, que foi o de tsunami, ele fala que, mesmo assim, ficava surpreso a pessoa que já estava lá, desencarnada há tantos anos. E aí ele vai contando, a vida física disfarça pela aparência o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. Então, depois que a pessoa desencarna, vai aparecer aquela... A gente sabe que o espírito, quando sai do corpo, aí ele se mostra como ele é de verdade, né? Aquilo ali. E ele, no entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo de desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. Então, no momento que a pessoa está do lado de lá, ela se mostra realmente como ela é. Lógico que também a pessoa passando por uma situação desse jeito pode ficar desequilibrada de uma certa maneira. Mas se a pessoa tem, aí, primeiro, essa crença que existe a imortalidade da alma, que a gente realmente não morreu e acabou, e aí a pessoa vai ficando mais, não fica tão desequilibrada e tão dementada no momento que eles estão ali, inclusive, ajudando. Então, ele vai falar que as paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente espantosas, com exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçavam para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. Então, não interessa que se é ateu, se tem alguma religião ou não, se a pessoa fazia o bem, estava prestando um padrão de dever, de respeito ao próximo e à vida, ela também, muitas vezes, vai terminar e tem aquela ajuda na mesma hora dos espíritos que estão ali junto para acolher. Ele continua dizendo aqui, o importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se preconiza. No entanto, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasia, de superstição, ela, caracterizando-se pela lógica e pela razão, ela é uma via sublime de acesso à liberdade plena. É o que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela te libertará. Porque a partir do momento que você vai entender como é que a vida funciona, você fica livre, né, de vários pensamentos que não vão te ajudar. E aí ele fala que você tem uma via de acesso à liberdade plena, porque isso proporciona lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Então, aqui tem no final tem um textinho que eu vou deixar para você ler depois, que é um caso dentro do livro Painéis da Obsessão, também sobre uma obsessão também, tipo esse, que fica o obsessor fica colado, igual ventosa na pessoa, é um texto pequeno, e vou mandar também aquele texto aquelas figuras que eu mostrei, que tem mais um pouquinho de contribuição também falando sobre obsessão. Então, temos aí 9 minutinhos para comentar o finalzinho. Quem vai falar sobre essa história da conduta, da pessoa se mostrar quem ela é mesmo, depois que ela desencarna vai aparecer que tipo de espírito também era. Então, fala aí. Su, a gente tem que entender que a gente vai selar o que é aqui, né? Não existe a possibilidade de lá a gente ser melhor do que é aqui. Você vai selar o que você é aqui. Então, o tempo inteiro tentar, como a Carlinha falou, melhorar, né? Nós estamos tendo a oportunidade. A oportunidade é essa. E o nosso corpo é instrumento, né? Nós estamos aqui tentando melhorar, né? Tentando melhorar para que a gente tem tantas influências, tantas coisas, e se você pensamento, faz com que o seu pensamento seja um pensamento puro, um pensamento melhor, pode até nem ser tão puro, mas, poxa, está vendo uma coisa errada, tenta melhorar, está vindo um pensamento ruim, ou de sensualidade, ou de egoísmo, ou de orgulho, sabe?
Para, se você não consegue parar de pensar aquilo, faça uma oração. Nada que a prece não consiga, né, Su? Acho que quando você está assim angustiado, você não tem mais alternativa, para e ore. Né? Faça uma oração, conversa com Deus, conversa com a sua espiritualidade, com os seus protetores, com o seu anjo da guarda e fala assim, me ajuda a melhorar. Eu acho que tudo isso importa muito. Né? Assim, boa noite, primeiramente. Aquilo, não há pessoa tão conhecedora que não tenha nada a aprender. Às vezes, você entra, pô, o que eu tenho para tirar daqui? Sempre há algo a aprender, sabe? Se você entrar com essa política, com essa visão, mesmo que seja de grão em grão, dá para construir um murinho. Exato, a gente sempre aprende. Ninguém sabe nada, né? Só sei que nada sei. E você sempre aprende numa situação, mesmo que você esteja sofrendo as consequências de alguma coisa que no momento você não está entendendo, mas aí que tá. Quando vem uma coisa que acontece para a gente, uma coisa ruim, seja lá que tipo, na área da vida afetiva, da saúde, ou na área de profissional, a gente tem que primeiro passar. Bom, você causou aquilo ali, tudo bem. Se você está vendo a consequência de um erro seu, aí você está. Mas aí já aparece uma coisa que você não esperava. E aí o que a gente tem que ver primeiro? O que eu posso aprender com isso? Então, o que você está falando, a gente aprende com as pessoas e aprende com as situações. Então, o que eu posso aprender com isso aqui para a minha vida? Porque não adianta você revoltar com aquilo, nem ficar com ódio ou estar achando que Deus errou e o que for. No momento que está acontecendo, o que você pode fazer? A gente aprendeu a oração, já estamos sabendo que a oração serve para um remédio instantâneo, né? No momento que você, qualquer coisa, faz a oração, uma respiração, respira fundo e se concentra. Agora, esse aprender que o Pedro falou aqui é super importante, porque a gente tem que ver o que a gente tira daquela situação que serve para a gente crescer. Nós temos que descobrir ali, porque sempre tem uma lição na vida da gente. Sempre tem até um memezinho que fala isso. Ou é uma missão, é uma lição, né? Tem tudo na vida, ou é uma missão, uma lição, um negócio assim que tem. A lição sempre tem. É só você ter que tirar dali e entender que você vai aproveitar aquela situação para aprender, ou com as pessoas, ou com as situações. E isso a gente depende da gente, é aquela história. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. A gente tem que tentar tirar o melhor, né? Filtra aquilo tudo e ver o que ensina ali, né? O que está te mostrando. Né? E aqui no texto, tem o trechinho que ele fala: a existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior. A gente está encarnado aqui para aprender, né? Sabe? O planeta Terra é uma escola, é um hospital também, é uma prisão, mas basicamente tudo que em função das leis de Deus é aprendizado. É uma pedagogia, né? Um sistema de como a gente pode aprender, porque a gente está aí para isso. A reencarnação é para aprender e desenvolver, né? Não é para ficar aprendendo e parado sem ir para frente, porque você está vendo a situação e aí você entende, né? No caso, a gente estudando, a gente aprende um pouquinho, compreende e aí passa para frente. Quanto mais compreensão, mais a gente vai entendendo o sentido da vida, que é evoluir fazendo bem. Isso aqui, a evolução que a gente tem que fazer é sempre fazendo o bem. Daí a gente, com esses dois rumos aí, a gente não erra, não. 4 minutinhos. Quem mais vai falar alguma coisa? Eu queria falar em cima do que o Pedro falou também. O Pedro tem toda a razão. Olha que coisa interessante. As suas 24 horas no seu dia, desde que você acorda até quando você dorme, como você tem que raciocinar, como que você tem que pensar, o que você faz, que ações você fez. É o tempo inteiro lição, né? O tempo inteiro reflexão, o tempo inteiro sabendo quem é você, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. A gente aprende o tempo inteiro, mas a gente precisa querer, né? Não achar que a gente sabe tudo e que a gente faz tudo certo. Daí é aquela questão do orgulho, né? Mas é bem bacana o que o Pedro falou. Abre o microfone, Su. Está Tá fechado, né? Eu estou falando pelo tempo, Carlinha, são 3 minutos, a gente fala mais uma coisinha e já fazer a oração final, já estamos terminando o nosso estudo de hoje.
Carla, faz? Faço. Só complementando aí o que vocês falaram, né? A gente, quando morre, não vira santo, né? A gente vai lá para o outro lado com os mesmos defeitos, os mesmos vícios, problemas e tudo mais. Inclusive, até se deixar coisa mal resolvida, leva isso na cabeça e a dificuldade de se desprender da vida material é maior ainda. Então, a gente tem até que pensar nisso, né? Em resolver emocionalmente as coisas para a gente não deixar isso para trás depois, né? Desapegar, começar a aprender a desapegar aqui, em tudo, porque quanto mais apego, a gente fica preso. Ninguém vira estrelinha, né, Carla? E que a Exato, gente, só os que a animais. e a gente lembrar, né, que, lógico, na espiritualidade a gente também se desenvolve, o espírito também se desenvolve, mas o grande desenvolvimento é na encarnação, né? O grande desenvolvimento é o espírito encarnado. Ali é que ele tem a oportunidade mesmo de se desenvolver e de se melhorar. O teste é aqui, né? O teste é aqui, né? Porque lá tudo é muito agora. puro. Aqui e agora. Aqui e agora. Então, aqui e agora chegou a nossa hora. Gente, um beijo bem grande. Carla vai fazer a oração. Vamos lá. Senhor Jesus, ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que te possamos atender à vontade. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem e sustenta-nos o espírito para que sejamos dignos da tua confiança. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Estamos seguindo em frente. Tchau. Fiquem com Deus até semana que vem. Semana que vem é terça-feira. Como é o feriado? Boa noite a todos. O feriado Eu vamos ia deixar. perguntar isso, Isso. Vamos Tu, marcar terça-feira que Ou na outra, né? a outra, porque terça é feriado e eu estou com gente em casa que por visita também não dá, né? Então, aí, de qualquer maneira, Tá bom. a gente marca para o dia 8, gente. Um beijo bem grande. Tá certo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, até lá. gente. Tchau.